Hoje, antes de vir, eu estava dando uma entrevista sobre moradores de rua em São Paulo. Estou fazendo um grande trabalho como presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara com moradores de rua. E eu fui nas ruas lá em São Paulo para ver como é que eles moravam. A gente já conseguiu emprego para vários deles, estamos conseguindo novos albergues, mas eu vi coisas assim que me tocou profundamente. Isso é o êxodo. Um deles, né, eu abaixei assim e falei assim: por que você não quer ir para o albergue? Ele falou assim: por causa do meu cachorro. Eu falei assim: por que tem o seu cachorro? Ele falou: não, além de meu cachorro, é a única pessoa que gosta de mim, então eu não posso ir largar meu cachorro, né? Aí um outro que estava comigo, o vereador, falou assim: tá vendo? Quer dizer, por causa do cachorro vai ficar aqui? Eu falei: mas uma pessoa da classe média não tem direito de ter cachorro? Tem até hotel de cachorro, tem cabeleireiro de cachorro, e ele não pode ter cachorro porque é morador de rua, ele não pode gostar de um animal, ter vínculo, né? Aí eu vi um outro da rua, que ele falava muito bem, falava assim: não, vereador, a grande questão é que muitos de nós, né, se a gente tivesse um emprego, se a gente, ele falava muito bem assim, eu falei: nossa, como você fala bem, parabéns. Ele falou: porque eu estou tomando remédio, que quando eu não tomo remédio é uma tristeza, né? Eu falei: e quando você não toma um remédio, o que acontece, né? Ele falou: aí ele toma conta de mim. Tinha um outro morador de rua perto dele. Eu falei: e como é que ele não toma remédio? Você faz como, né? Aí ele ficava quieto, não respondia. Eu falei: não, ele só funciona quando eu estou doente. Quando eu estou bom, ele não abre a boca. Engraçado, né? E eu fui vendo coisas, né? No fundo, o êxodo significa sair do meu problema e encontrar o problema do outro. Sair da minha dor e perceber que há outras dores no mundo. Que o meu calvário não é o único calvário. De repente, a gente tem tanto problema, ou inventa tanto problema, e quando de fato a gente encontra alguém com problema mesmo, e a gente sai da gente, a gente se fortalece, se multiplica para ajudar o outro. Aí vem a segunda palavra. A primeira é essa: êxodo, saída. E a segunda é êxtase. É a capacidade que eu tenho de amar as pessoas, capacidade que eu tenho de contemplar. Êxtase é uma palavra de celebração. É a êxtase que eu tenho diante da Eucaristia, por exemplo, para quem é religioso. É a êxtase que eu tenho no pôr do sol. É a êxtase que eu tenho diante da natureza. É a êxtase que eu tenho diante de uma criança. Eu olho para aquela criança e vejo esperança nela. É um professor com seus alunos. É um médico com seu paciente. É uma mulher que cozinha para as pessoas naquela casa e ela se multiplica para fazer com que aquelas pessoas fiquem felizes com aquilo que ela preparou. Êxtase é a capacidade que eu tenho de me encantar com o outro. Olha, a gente fica numa humanidade muito triste quando a gente não se encanta com a outra pessoa. É muito triste na nossa vida o outro não ter significado nenhum. Eu digo no livro assim para as pessoas que se apaixonaram e não foram correspondidos: é muito melhor sofrer de amor do que sofrer de apatia. É muito melhor uma paixão não correspondida do que a consciência de nunca ter se apaixonado. Então não se importe se você se apaixonou e doeu de amor, doeu de paixão. São sentimentos, você sente. Enquanto a gente tem êxtase, significa que a gente sente, e que o sentimento tem algum sentido na vida da gente. É o lançar ao outro, sair de mim mesmo e fazer com que o outro seja mais bonito. Quem quer perguntar alguma coisa do livro? Leu, né? Pode levantar a mão assim e perguntar. É bate-papo, não era palestra, né? Então bate-papo. Você está morrendo de vontade de perguntar? Pergunta. Quer perguntar alguma coisa? Pergunta. Assim, qual foi o momento mais que você se entregou mais pelo livro durante o tempo que vocês dois estavam escrevendo o livro? Qual foi o período que você mais se envolveu emocionalmente? Nossa, pergunta difícil, né? A primeira foi muito forte para mim. Quando eu estava descrevendo como é que os meus irmãos morreram, um acidente de carro do irmão, do outro, e era Natal, né? Natal é uma cidade linda e é um dia lindo, né? E a gente sofre pelas ausências, pela saudade que a gente tem. A primeira carta doeu muito em mim. Eu acho que emocionalmente foi a que mais me pegou, foi a primeira carta. O padre disse que para ele foi a última carta, que ele não queria terminar o livro, né? Foi muito engraçado que eu falei: próximo livro será carta entre ex-amigos, porque a gente brigou muito no livro assim. Como ele não cumpria prazo, e eu ficava cobrando prazo, né? O livro era para ter,
inicialmente eram 26 cartas. Eu falei, não aguento mais, se atrasa toda a carta que vem, né? E ele diz que a última foi a mais dolorosa, tanto é que ele deixa aberto na última para a gente continuar o livro, né? Para continuar escrevendo. Mas a primeira carta, para mim, ela foi dolorosa por essa reflexão. A carta que eu falo também do medo da inveja tinha sido interessante porque ele, o padre, tinha conversado comigo de uma cena de uma pessoa que fez uma fofoca enorme dele e tal. Ele falou assim, olha, eu gosto de ser padre, eu gosto de levar Jesus para as pessoas, eu não estou preocupado com isso. Por que as pessoas inventam coisas da minha vida e tal? E eu vi que ele tinha sofrido muito com aquilo. Então eu mandei uma carta falando sobre a inveja para ajudá-lo. E eu acho que eu me envolvi muito naquilo também. Mas é interessante que a gente deixa um pouco da gente em cada carta que a gente escreve, né? E é um livro tipicamente de emoção. E eu tenho livros mais racionais, que você não sofre nada para escrever. É um livro de direito, de filosofia, que é pesquisa. Esse livro não, ele é só emoção. Você vai colocando aquilo que você sente para mostrar os seus sentimentos e para tocar nos sentimentos das outras pessoas. Quem mais quer perguntar? Não, porque eu vi nesse livro que ele é um incentivo para um retorno para aquele tempo que a gente escrevia as cartas, né? Passava o que nós estávamos sentindo, a saudade, a importância da pessoa na vida da gente. Então, esse livro é um resgate para a gente ao passado, né? Até voltar a escrever. E diante deste livro, você pensou em outros amigos que pudessem fazer o mesmo? Você que é uma pessoa que tem tantos amigos, inclusive o padre Silvio Andrei, né? O padre Silvio falou que se sentiu injustiçado de não estar no livro também. É interessante, né? Quando acabou o livro e saiu, a editora falou assim, você não quer escrever agora um outro livro com a Nélida Pinhon, com a Lígia, pegar uma escritora, Eu gosto muito de conviver com pessoas mais velhas. É engraçado, se eu tivesse pensado nesse livro assim antes, eu acho que eu não teria feito com o Padre Fábio. Assim. Se eu pensasse num livro de cartas, que eu queria fazer um livro com ele e foi saindo assim. Talvez eu buscasse um outro livro e ficou muito, muito gostoso. Mas eu tenho uma facilidade muito grande em relação a pessoas muito mais velhas, né? Agora, quarta-feira, o Dom Fernando Figueiredo vai entrar na Academia Paulista de Letras. É o primeiro bispo da história dos 100 anos de academia a entrar. Eu que vou recebê-lo lá. Mas eu fico horas conversando com a Lígia Fagundes, que vai fazer quase 90 anos, com a Bibi Ferreira. Tem muitos amigos dessa idade. E eu tenho uma coisa também, assim, apesar de ter 20 e poucos anos, eu tenho uma coisa, 27 aqui já tem. Parece, né? Você acredita, né? No livro eu contei idade, né? Era para ter contado. Mas aí eu gosto de músicas antigas, muito de músicas antigas, né? Eu gosto das músicas da Aracide Almeida, da Ângela Maria, eu gosto das músicas do Pichimbinha, antiga, do Cartola, e o Padre Fábio também. Aliás, isso a gente percebeu durante o livro, que ele também gostava muito de coisas antigas. Eu adoro lembrar as histórias que meu pai contava, a minha avó. Eu conto um pouco do meu avô. Nesse livro eu nem contei muito da minha avó, mas eu gostava muito de ouvir a minha avó contando histórias. Bem, aí a editora perguntou se eu não queria escrever esse livro agora com uma outra escritora. E eu acho que não pode, né? Eu falei, não, se eu for fazer o 2 tem que ser com o padre mesmo, porque é um livro, assim, saiu faz 2 semanas, né? O livro já vendeu 150 mil exemplares em 2 semanas. Então a gente sente assim, ele virou uma propaganda de boca a boca, quem leu acaba comprando para dar para outra pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, e de repente a gente faça um outro. Mas eu tenho vontade de escrever com uma escritora mais velha, assim, essa troca de experiências da literatura. O que significa isso? Quem que levantou aqui? Puxa uma curiosidade. E o que é que você acha que está tão ligado a essa nostalgia de música antiga, de tudo antigo? De que será essa ligação toda sua com esse antigo? Eu acho que é meu pai, né? Como eu sou o filho caçula temporão, era muito pequenininho, e eu ficava ouvindo meu pai contar histórias, e meu pai cantava, meu pai gostava do Orlando Silva, né? E eu acho que eu era pequenininho e ficava ouvindo isso, né? As músicas o dia que eu conheci a Ângela Maria, e ela que queria me conhecer, que falou que ela era minha fã, eu falei, você é minha fã? Eu achei que